sua apresentação, o pré-candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Eu quero primeiro, me permitam, cumprimentar a todos vocês, na pessoa do nosso presidente, meu caro Gilvan Lacerda, presidente da MM. Quero saudar a cada um dos meus companheiros aqui, também pré-candidatos ao governo de Minas, todos nossos amigos, e às prefeitas, prefeitos, vereadores, lideranças municipais de todo o Estado. Ontem, na abertura, presidente Gilvan, eu disse que dos 35 congressos da MM, eu devo ter frequentado 30, pelo menos. O relacionamento que tenho com os municípios, e é momento da apresentação, é muito próximo, até pela minha atividade profissional. Aqui todos, acredito, conhecem bem a minha vida, a vida de um servidor público de carreira, da Fundação João Pinheiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que ocupei diversos cargos na administração, sempre a serviço do Estado ou da União Federal. E durante esses 35 anos de dedicação, experiência, empenho em favor de Minas e do Brasil, eu felizmente tive, durante toda essa trajetória, um relacionamento muito estreito e de respeito com os municípios de nosso Estado. Aliás, quando governador de Minas Gerais, há alguns anos atrás, eu tive a grata oportunidade, e também como vice-governador, de palmilhar Minas Gerais inteira, sendo recebido por centenas dos prefeitos que aqui se encontram, nas suas cidades, nos seus rincões, dando uma especial preferência às cidades menores, muitas delas jamais visitadas por um governador anteriormente, demonstrando, de fato, não só o respeito e o carinho, mas, fundamentalmente, a preocupação com o desenvolvimento municipal de nosso Estado. Durante esse período todo, de mais de 3 décadas, como professor, como secretário, como vice-governador, governador e agora senador, acredito que nós podemos avançar muito. É verdade que, a essa altura, nós todos nos olhamos e indagamos. É esta Minas Gerais que nós queremos? É esta Minas Gerais que aí está, que nós desejamos? É esta Minas Gerais que atende aos municípios, que atende aos munícipes, que atende ao cidadão do Estado? E eu tenho certeza que a resposta, em uníssono, é um amplo e sonoro não. Não é esta Minas Gerais que queremos. E por isso mesmo, todos estamos aqui, todos nós, sem exceção, nessa mesa, com as melhores intenções e propósitos, para apresentar a vocês, de maneira muito clara, de maneira muito real e, sobretudo, com a consciência tranquila do trabalho já realizado e do ânimo do trabalho a realizar, as nossas pretensões de todos juntos salvarmos Minas Gerais. Minas Gerais tem que ser reconstruída, como eu disse há pouco, reconstruída do seu piso ao seu telhado, tijolo a tijolo, parede a parede, telha a telha. E essa reconstrução deve ser coletiva, deve ser integrada por todos, jamais de uma pessoa só, jamais um salvador da pátria, nem no Estado, nem na nação. Nessa altura em que o Brasil parece dividido por ódios, por preconceitos, por raivas, nós devemos ter a serenidade, a tranquilidade, a inteligência, o conhecimento, a capacidade e, sobretudo, a credibilidade para a condução dessa reconstrução, que será feita, garanto a vocês, sempre, sempre em parceria estreita com os municípios de nosso Estado. Eu quero deixar aqui de maneira muito clara que a minha dedicação, volto a dizer e insistir, durante mais de 30 anos no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, sempre se pautou por uma atividade de parceria com os municípios. Quando fizemos uma preocupação especial com os municípios menores, garantindo educação, segurança, saúde, infraestrutura, habitação e oportunidades de emprego, foi exatamente para isso, para permitir que o cidadão mineiro, quer de Belo Horizonte, quer da menor da cidade, Serra da Saudade, pudesse, de fato, ter a oportunidade de decidir, e decidir com a sua consciência e com o seu coração. Eu moro aqui ou vou seguir a oportunidade de outro lugar? É essa oportunidade que nós temos de apresentar aos mineiros de norte a sul e de leste a oeste. E repito, com conhecimento, com serenidade, com calma e, sobretudo, com o vigor e o ânimo que nós mineiros temos. Dessas nossas montanhas plenas de ferro, sai uma energia fluida que torna Minas o estado síntese da federação. E mais do que isso, dá ao nosso povo o orgulho extraordinário
de sermos altaneiros e de sermos orgulhosos da nossa história. E, portanto, com o Estado mais municipalista do Brasil, dizer: nós temos condições de, juntos, restaurar e reconstruir Minas Gerais. Muito obrigado. A próxima pergunta será direcionada ao pré-candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Pergunta de número 4. O pré-candidato tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é: mudanças na cobrança do ICMS em Minas Gerais vem provocando aumento do preço do combustível. O valor de referência do imposto sobre a gasolina, por exemplo, é de 31% em Minas, um dos mais altos do país. Qual política de estabilidade de preço sobre os valores sobre o combustível você pretende? Muito obrigado pela pergunta. É um dos temas da moda, inclusive em razão da recente greve dos caminhoneiros, a questão do preço dos tributos sobre combustíveis. Eu acho que ninguém em sã consciência pode concordar no Brasil hoje com a carga tributária que nós vivemos. Quer na esfera federal, estadual, os municípios têm uma carga menor. Mas o Estado de Minas Gerais vive do ICMS. O ICMS é o grande tributo do Estado. E o ICMS se tornou, ao longo dos últimos anos, um tributo muito complicado, extremamente complexo, de difícil cobrança e de difícil compreensão. Por isso, urge uma ampla reforma tributária no Brasil para que o ICMS seja substituído, seja encerrado e substituído por um outro tributo, que é o IVA, que é o Imposto ao Valor Agregado. Só que isso depende de uma reforma nacional feita pelo governo e pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, temos a responsabilidade de lidar com a questão tributária aqui em Minas Gerais. Nenhum candidato terá, me parece, a coragem de dizer que vai fazer uma redução drástica de tributos. O Estado está numa situação muito difícil. Nós temos de ter a coragem de enfrentar essa situação e de sermos realistas, e não de criarmos ilusões e quimera. O que não se pode cogitar, o que se tem de afirmar desde logo, é que nenhum tributo, pode ser aumentado, zero de qualquer aumento. E tão logo se restabeleça a condição financeira do Estado, aí sim vamos avaliar. No caso da gasolina, Minas tem o segundo maior indicador. O primeiro é o Estado do Rio de Janeiro, o segundo é Minas Gerais. Temos a posição do diesel e do álcool, um valor intermediário, mas de fato a gasolina é muito cara. E nós sabemos que hoje, basicamente, o ICMS vem de 3 grandes fontes: energia, comunicações e combustíveis. Essa alíquota de 31%, como fizemos ao nosso tempo, que reduzimos o diesel e reduzimos o álcool, ela também terá de ser reduzida, mas tão logo se estabeleça a condição financeira do Estado. O valor é muito alto, ele encarece o custo Brasil, encarece o custo Minas Gerais e cria, de fato, sobre o cidadão mineiro, um valor que é extremamente injusto, especialmente em relação aos estados vizinhos, como o estado de São Paulo, Goiás, mesmo Bahia. Por isso, nós temos a convicção de que devemos ter uma redução planejada desses tributos, mas jamais uma promessa falsa, vã, eleitoreira e demagógica de uma redução imediata, porque isso não será possível, mas o compromisso de reduzi-la ao longo do tempo. Muito obrigado. Próxima pergunta será encaminhada ao pré-candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Pergunta de número 13. O pré-candidato tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é: a Lei Estadual 17.727 de 2008 cria o programa Bolsa Verde para concessão de incentivos financeiros aos proprietários e poceiros rurais, visando a identificação, recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à proteção da biodiversidade. Como você pretende manter o repasse financeiro aos produtores rurais
para que o programa não caia em descrédito. Muito obrigado por essa pergunta, porque eu aproveito para fazer uma homenagem aos 853 municípios de Minas Gerais, em um deles, que foi aonde foi inspirada a criação dessa Bolsa Verde, o município de Extrema, no sul de Minas, que realizou de modo pioneiro um trabalho espetacular para a recuperação do meio ambiente, das nascentes, de parte da Mantiqueira, onde está instalado esse município do sul de Minas. Com base naquela experiência, percebeu-se, naquele tempo, que valeria muito mais a pena nós financiarmos os proprietários, especialmente os pequenos proprietários, para que eles, em parceria com o poder público, pudessem manter reservas verdes na sua área. Ele seria, portanto, remunerado para desenvolver ali uma pequena política ambiental, que, somada na região como um todo, certamente defenderia muito aquele determinado ecossistema. Esse modelo se expandiu para o Estado e até nacionalmente, sendo citado, inclusive, em reportagens internacionais, o modelo municipalista mineiro, que deu muito certo. É claro que a manutenção desses valores do Bolsa Verde, como outros foram aqui citados, eles dependem fundamentalmente do equilíbrio fiscal do Estado. E ao falar de equilíbrio fiscal do Estado, eu tenho de relembrar alguns princípios básicos que devem nortear uma futura administração. Simplicidade, para tornar a gestão mais leve e mais simples. Austeridade ao extremo, para de fato demonstrar com bom exemplo como a austeridade pode parametrar uma ação governamental de maneira mais simples e mais econômica. A criatividade na identificação de parcerias para trazer novos recursos e alavancar recursos no meio do serviço público. E, por fim, a credibilidade. Governo sem credibilidade é governo inexistente, é governo desmoralizado. A credibilidade é fundamental para se criar um ambiente de negócios adequado e trazer empresas para Minas Gerais. E trazendo empresas, nós entramos em um ciclo positivo. Mais empresas, mais empregos, mais salários, mais o dinheiro corre, mais tributo arrecadado e se retorna em serviços à sociedade. Essa credibilidade deve ser buscada a ferro e fogo para termos, de fato, uma Minas Gerais próspera. E jamais podemos imaginar um Estado onde há conflito entre o poder público estadual e o município. São exemplos como o Bolsa Verde, onde fomos nos inspirar nas boas práticas municipais e na parceria com o setor privado para ajudarmos a resolver um dos grandes dramas do nosso século, que é a proteção ao meio ambiente. Muito obrigado. Pergunta de número 9. O pré-candidato tem 3 minutos para a resposta. Em 2017, a média mundial de mulheres parlamentares foi de 23,5%. Nas Américas, estamos atrás de todos os demais países, à exceção de Belize e do Haiti. Quais são as propostas para que tenhamos um Estado mais pluralizado, heterogêneo, que faça valer a justiça social, econômica e política relativa às questões de gênero? Eu agradeço a pergunta, comentava aqui com a professora Dirlene há pouco, que a pergunta nós torcemos para cair para ela, por ser uma especialista no assunto e ter dedicado parte da sua vida a esse tema. Mas eu respondo com muito gosto. Em primeiro lugar, tenho tido o prazer, no exercício do mandato de senador da República no Congresso, de trabalhar, votar e me empenhar por todas as bandeiras da causa das mulheres. Votei, sem exceção, todos os projetos de lei apresentados ao lado da bancada feminina no Senado da República, de modo a aumentar essa participação, que de fato é muito tímida, diria até vergonhosa no seu percentual. Como foi dito, o Brasil tem uma situação na América Latina muito ruim, se comparar com o mundo, pior ainda. Enquanto outros países, como o México e a Argentina, já têm legislação que permitem, no âmbito nacional, 50% das vagas para as mulheres. Mas, pelo menos, no âmbito municipal, meu caro presidente Gilvan,
já nós vemos muitas prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras valorosas. Até porque, em Minas Gerais, o valor da mulher é muito reconhecido. Não só na nossa história, com figuras tão famosas como foram Dona Beija, responsável pela incorporação do então sertão da farinha podre ao estado de Minas Gerais, a figura de Dona Joaquina do Pompéu, a figura de Dona Tiburtina, de Maria da Fé, de todo o estado. São mulheres valorosas que marcaram a trajetória de nosso estado. Então é evidente que qualquer política pública que se considere assim, na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento, tem de ser necessariamente uma política inclusiva para a participação das mulheres. E eu tenho muito orgulho de falar, de dizer e fazer, porque no meu governo, no estado de Minas Gerais, como aqui sabem, os postos principais eram exercidos por mulheres. A secretária do Planejamento, da Casa Civil, da Educação, do Desenvolvimento Econômico, da Cultura, pastas chaves do Estado, todas elas desempenhadas com grande maestria por excelentes profissionais do nosso serviço público. Portanto, o compromisso nosso com a inclusão das mulheres é permanente e devemos fazê-lo de maneira sempre objetiva, com dados, com critérios, para termos, ao longo do tempo, a redução da diferença salarial, a diminuição permanente da mortalidade materno-infantil na área da saúde, a presença maior das mulheres nos cargos mais altos da administração, mas, sobretudo, o respeito de nós, homens, para com as mulheres. Um combate total a qualquer prática de discriminação e de defesa firme da legislação, inclusive da Lei Maria da Penha, protegendo as mulheres de Minas e do Brasil. Para as suas considerações finais, em 5 minutos, o pré-candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Gilvan a oportunidade de falar para centenas de lideranças municipais de Minas Gerais. Quero mais uma vez saudar a todos os nossos colegas pré-candidatos pelo debate de alto nível que fizemos aqui nesta manhã, com boas ideias e boas propostas. Minhas amigas, meus amigos, não é segredo para ninguém que no primeiro momento eu não pretendia me candidatar ao governo de Minas. Cargo já exerci com muita honra e com muita alegria e bom desempenho no passado. Mas recebi durante meses a solicitação, a visita, o empenho de lideranças sociais e empresariais e, sobretudo, dezenas e dezenas de prefeitos, solicitando que eu colocasse, mais uma vez, meu nome à disposição. E assim, clamado pela responsabilidade da situação que Minas se encontra e do sentimento de poder participar e tentar, coletivamente, reerguer o Estado em um processo de reconstrução, aceitei o desafio e coloquei meu nome também como pré-candidato, com absoluto respeito a todos aqueles que comigo concorrem ou vão concorrer nesse pleito. O objetivo, de fato, é um trabalho para recompor Minas Gerais, devolver a dignidade, o prestígio, a autoestima, o valor de nós mineiros. Sei que não será uma caminhada fácil, nem na fase de pré-campanha, nem campanha, e se porventura quem vencer as eleições sabe muito bem, será um governo de imensas dificuldades. João Batista lembrava a famosa frase da Segunda Guerra Mundial de Churchill: sangue, suor e lágrimas. Felizmente tirou o sangue, mas suor e lágrimas, não há dúvida, nós teremos de combater e trabalhar muito para reconstruir o Estado em razão da situação que lamentavelmente ele hoje se encontra. Mas no momento que aceitei o desafio, com energia redobrada, com o sentimento da consciência tranquila e do dever cívico me chamando, o primeiro passo foi identificar entre as forças que estão ao meu lado um companheiro de chapa, do meio dos prefeitos, um ex-prefeito municipal por 2 vezes, um grande parlamentar, um grande homem público, o deputado federal Marcos Montes, que me honra como pré-candidato a vice-governador na minha chapa. E no segundo momento, sabendo fundamentalmente que essa caminhada, que será mais curta, será franciscana, será muito objetiva, e mais do que isso,
num ambiente que hoje nós sabemos e não podemos fechar os olhos. É um ambiente que as pessoas estão com raiva, estão descrentes, estão desmotivadas. As eleições recentes em Tocantins e em Ipatinga mostraram isso com altíssimo indicador de abstenção e de ausência das urnas, votos nulos e votos brancos. Por isso mesmo, torna-se imprescindível, fundamental, a participação ativa, firme, de cada líder municipal, cada prefeito, prefeita, vice-prefeito, vereador, lideranças comunitárias dos municípios, estimulando a participação cidadã, trabalhando para que as eleições se corram de maneira mais democrática e aberta possível. E é desse modo, e com essa alegria, que eu agradeço, durante esse período que já se inicia, o grande apoio, o estímulo, a palavra de simpatia que tenho recebido de tantos e tantos líderes municipais por toda Minas Gerais, de norte a sul e de leste a oeste. Na vitória, caso ocorra, o compromisso será sempre o trabalho responsável daqueles que me conhecem, sabem a minha dedicação, o meu esforço, um trabalho com base na experiência, na competência que já tive, de 35 anos dedicados ao serviço público do Estado e do Brasil. E durante todo esse período, com imenso esforço, mas sempre em parceria com os municípios, com as maiores lideranças, sobretudo com as pessoas e com a sociedade civil. Por isso mesmo, o compromisso, meu caro Juvan, número 1, jamais será um compromisso irresponsável, irrealista, demagógico, de resolver as coisas do dia para a noite. Sabemos que isso é impossível, ninguém aqui é mágico, mas o compromisso será, fundamentalmente, o compromisso que eu disse ontem, do respeito fundamental para os municípios de Minas Gerais, e a determinação, desde o primeiro dia, caso venha a eleição, do primeiro dia em janeiro de 2019, que se abram as portas da cidade administrativa e do Palácio da Liberdade aos prefeitos e às prefeitas de Minas Gerais. O governo será coletivo, será irmanado, ombro a ombro, mão a mão, de tal modo que todos juntos possamos reconstruir Minas Gerais e devolver ao nosso Estado a dignidade que temos como Estado síntese e líder da Federação. Salve Minas Gerais, salve Brasil!